Fala moçada, tudo bem? Como é que vocês estão? Sou Ti Gonçalves da Rocket Produtora Digital e vamos direto aqui para nosso tutorial, né, de WordPress para iniciante. Eu decidi criar essas videoaulas, né, esses tutoriais para ajudar algumas pessoas que estão iniciando a programar no WordPress, às vezes pessoas que até já brincam, já trabalham com WordPress, mas lá no wordpress.org ou no wordpress.com, mas não sabem ainda ter no seu próprio ambiente, na sua própria estrutura de hospedagem e tudo mais, né? Suponho que algumas coisas você já sabe, então, por exemplo, você já deve ter um domínio registrado, ou você o seu cliente já tem um domínio, já tem uma hospedagem, né? Então não sei se você sabe, mas para ter um site online, né, para que ele fique 24 horas sendo exibido para todo mundo, você precisa ter uma hospedagem, ou seja, onde os arquivos e o banco de dados e tudo mais do seu site vai ficar lá disponível para quando alguém acessar no navegador do site. Então, quando a pessoa digitar lá www.seusite.com.br, lá no registro do domínio vai dizer, esse domínio aqui aponta para tal servidor, que é o servidor da sua hospedagem. E quando então o navegador chegar na sua hospedagem, vai dizer, exiba o site tal. E ele então vai carregar os arquivos do WordPress. E nós vamos hoje então ver uma maneira simples de como que você baixa, instala o WordPress. Eu estou aqui já pressupondo, deixa eu compartilhar aqui com vocês minha tela. Eu estou pressupondo aqui que você já tem os dados da sua hospedagem, né? Então você precisa ter dados de FTP, que é a forma de conexão, né? A via de conexão aonde a gente transfere arquivos para o servidor e baixa arquivos do servidor. E do banco de dados, que seria do MySQL, que é o tipo de banco de dados que o WordPress trabalha por padrão, né? Eu nem sei se ele trabalha com outro banco de dados, eu acredito que não, pelo menos não de maneira nativa, né? Enfim, eu tenho aqui então algumas configurações, né? Só as senhas que eu não estou mostrando, mas um banco de dados eu preciso então de um host, que seria uma URL a qual eu vou estar dizendo para o site, esse banco de dados está no servidor tal, pode ser uma URL, um IP, como for, né? Um usuário, uma senha, para estar autenticando o acesso ao banco de dados, e um database, porque muitas vezes o servidor e o mesmo usuário às vezes tem acesso a 2, 3, 4 databases, né? Que seriam como se fosse banco de dados separados. FTP, mesma coisa, um acesso, um host, que pode ser um IP, uma URL e tal. Usuário e senha também, e o diretório, ou seja, nada mais é o acesso FTP do que você estar acessando os arquivos e as pastas, né, os diretórios lá no servidor. Então, basicamente seria estar espelhando lá. Eu muitas vezes desenvolvo o site, às vezes localmente, né, no ambiente local, então eu rodo aqui um servidor local com Apache, com PHP, um MySQL para estar fazendo os desenvolvimentos. E depois, então, eu subo isso para hospedagem e tudo mais, né? Mas não vou estar ensinando sobre isso. Só estou dizendo para você porque você consegue sim desenvolver sem ter um domínio comprado ou sem ter uma hospedagem. Mas o que a maioria das pessoas fazem, eu acredito que o que você que está aqui vendo esse vídeo faz, é de contratar uma hospedagem, pode ser um cPanel, que seja mais fácil, uma hospedagem compartilhada, dedicada, isso não importa. O que importa é que você tenha o seu servidor configuradinho e a gente vai precisar dos acessos de FTP e banco de dados. Além disso, nós vamos precisar também de alguns aplicativos para fazer esses acessos, baixar algumas coisinhas. Eu vou baixar aqui com vocês, eu já tenho instalado, mas eu vou mostrar para vocês como que faz para encontrar, né? O FileZilla, que é o software de FTP, onde nós vamos colocar aqueles dados de FTP mais conhecido. Esse FileZilla, ele é o mais popular, ele é open source, então ele é gratuito, né? Então você vai vir aqui e pode ou clicar aqui direto, né? Download FileZilla Client, ou você pode entrar aqui no site, né? Vamos pôr aqui
você vem aqui e baixa o client. Ele também tem um servidor, mas no caso o servidor já está na hospedagem instalado. A gente precisa baixar e instalar o cliente, né, o client, para conseguir se conectar com esse servidor. Você clica aqui, ele vai baixar um arquivinho para você. No meu caso eu estou no Windows, mas se você tiver em outro sistema operacional também não tem problema, ele vai baixar. Então aqui eu não vou baixar, mas você pode clicar aqui e ele vai fazer o download do arquivo. Depois que você instala ele, eu vou abri-lo aqui. Esse é o FileZilla, tá? Então aqui ele vai botar o host, o usuário, a senha, a porta e assim por diante. E aqui aparece o endereço local, ou seja, os arquivos localmente, e aqui vai aparecer os arquivos lá no servidor. Além disso, eu vou precisar baixar o WordPress. Eu gosto de digitar aqui WordPress Brasil. Então temos aqui wordpress.org. E você pode vir aqui em obter WordPress. Baixar o WordPress, aí é a última versão do WordPress. Então aqui você vai estar baixando, ao invés de você estar usando lá o wordpress.org, wordpress.com, você vai estar baixando o zip com todos os arquivos do WordPress. Eu vou baixar ele aqui, na pastinha do projeto, que é uma pastinha dentro que eu salvei aqui localmente, você salva onde você preferir. Projeto/aula, eu vou salvar esse zip aqui. Ele está baixando, é bem curtinho, tá? Ele já baixou. Tá verificando aqui meu antivírus. Beleza. Só um minutinho. Pronto, então. Cliquei aqui, cliquei aqui para ele mostrar os arquivos. Eu vou extraí-lo aqui. Então ele vai me trazer tudo que tem dentro desse WordPress. No meu caso, eu quero que essa pastinha aqui, aula, seja a root do projeto, né? Então posso já instalar o zip, excluir o zip. E aqui estão os arquivos do WordPress. Então todo site WordPress, ele tem essa estrutura aqui. Vou desinstalar aqui. Vocês viram, eu só peguei e extraí o arquivo. Por enquanto eu não fiz nada. Baixei o arquivo e extraí ele aqui. Agora, esse caminho aqui é o mesmo caminho que está aqui, né? Então eu vou só dar uma atualizar aqui. Os arquivos do WordPress apareceram aqui. Aqueles dados de FTP... aqui. Então você pegaria aqui esse, colocaria aqui, né? O usuário aqui também, tal. E aqui do lado, quando abrir, daqui a pouco você botaria o caminho. Eu botei o caminho aqui, mas dá para ir navegando também. Eu já tenho salvo aqui hospedagem. Ele vai fazer a conexão. Fez a conexão. Então agora ele está aqui de um lado o meu diretório local, né? E aqui está dentro de public underline HTML, que esse é o diretório root, né? O diretório padrão, o diretório inicial lá da minha hospedagem. Então, quando alguém digita lá seu site.com.br e dá um enter, ele vai acessar quando chega o acesso no servidor, ele vai identificar qual é o domínio e vai trazer nessa pasta o acesso, né? Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todos esses arquivos aqui do WordPress. Então, selecionei todos e vou fazer um upload. Ele vai jogar tudo para cá. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Tem aqui quase 3.000 arquivos, então eu vou pular, dar um pause aqui na gravação e quando terminar eu continuo. Pronto, voltei aqui então. Tá terminando de mandar os últimos arquivos, 30 arquivos. Então ele já vai terminar. Pronto, terminou. Agora ele espelhou todos os arquivos que eu tinha aqui da instalação, né? Ou melhor, não da instalação, né? Mas do WordPress, da estrutura do WordPress, ele agora espelhou lá no servidor e estão lá. Então, por enquanto, instalei o FileZilla. Você pode escolher outros clientes de FTP também. Estou demonstrando aqui que o FileZilla que é um gratuito, um que a maioria das pessoas utilizam. Mas se você tiver um outro da preferência, não tem problema. É só realmente uma ferramenta que vai utilizar a conexão via FTP para enviar os arquivos. E mandei os arquivos para lá. Então utilizei os dados de FTP, que eu já tenho da minha hospedagem, e enviamos para lá.
Agora então, eu vou abrir aqui o navegador, né, onde eu estava, onde eu baixei os arquivos. Vou abrir mais uma abinha aqui. E aqui então, o link agora do meu site, vamos supor que fosse um site que eu acabei de contratar, instalei lá o domínio do meu cliente, na hospedagem e tal, então seria aqui. No meu caso, eu botei ele dentro de uma pastinha chamada aula. Então vou bater aqui. Acabei de instalar, só subir os arquivos, botei lá. Ele já identificou que é o primeiro acesso, né, que nunca foi acessado o site. Ele aqui então me traz boas-vindas ao WordPress. Antes de iniciar, você precisará conhecer os seguintes itens: nome do banco de dados, nome do usuário, senha, servidor do banco de dados, prefixo da tabela. Tudo isso a gente já tem. Essa informação está sendo usada para criar o arquivo tal. Então, ele, assim, na verdade, o WordPress ele tem um arquivinho chamado wp-config.php, aonde ele vai gravar as informações de configuração do seu site. Então, por exemplo, a conexão com o banco de dados é nesse arquivo que fica registrado. Como é o primeiro acesso, ele então te dá esse facilitador, aonde ele vai fazer algumas perguntinhas, a gente vai preenchendo e ele vai montar esse arquivo pra gente. Só que se eventualmente, assim, mudou a senha do banco de dados, ou se eventualmente você já está dando manutenção no site de algum cliente, você quer saber qual é a senha do banco de dados, ou precisa fazer uma alteração em alguma coisa, é nesse arquivinho aqui que você vai mexer. No nosso caso do primeiro acesso, você só clica em vamos lá. Vamos lá. Aí ele vai perguntar, nome do banco de dados. O nome do banco de dados é aquela informação que a gente tem, que é o database, que eu botei aqui, que seria o Rocket underline aula. Então, nome do banco de dados, Rocket underline aula. Nome do usuário, mesma coisa, Rocket underline aula. A senha aqui do servidor, eu vou colocar, depois eu altero, não tem problema, mas vou colocar aqui a senha. O host, servidor do banco de dados, seria o host que a gente tem aqui, que é esse host aqui. E aqui embaixo é um prefixo. Hoje isso não faz lá tanta diferença, ou eu não vejo como algo tão importante. Antigamente era um pouco mais restrito, né? Às vezes a gente tinha um database só, um banco de dados em toda a nossa hospedagem. Então tu tinha 3, 4 sites utilizando o mesmo database. Aí tu poderia botar, por exemplo, nos prefixos, cada um tem as mesmas tabelas. Então você botava um prefixo para um prefixo para outro, só para não misturar as tabelas. Nesse caso de hoje, ou melhor, hoje em dia, pelo menos eu nunca trabalhei com banco de dados do WordPress que compartilhasse o mesmo database com outra aplicação. Então eu deixo o WP underline mesmo, mas é simplesmente todas as tabelas que o WordPress vai utilizar no banco de dados vai aparecer o WP underline antes, tá? É só isso. Então eu deixo o default, deixo o padrão, não tem rolo. Quando eu clicar em enviar, ele vai testar o meu banco de dados e vai ver se está tudo certo. Muito bem. Você concluiu essa parte da instalação, agora o WordPress pode se comunicar com o seu banco de dados. Ou seja, se eu tivesse colocado a senha errado, alguma informação errada, ele ia dizer que não consegui acessar o banco de dados. Então aqui já está tudo certo, ele já acessou o banco de dados, eu fico tranquilo em relação ao banco. Eu vou dar um instalar. Quando eu clicar aqui, o WordPress, então, o instalador dele, vai pegar e vai copiar as tabelas, tudo aquilo que vem por padrão no WordPress para o site começar a funcionar. Então ele vai montar toda a estrutura dele, inclusive montar aquele arquivo wp-config que a gente viu antes. Joia! Ele já fez, bem-vindo à famosa instalação do WordPress, em 5 minutos. Basta preencher as informações abaixo e você estará a poucos passos de usar a plataforma de publicação mais extensiva e poderosa do mundo. Ou seja, ele já instalou as tabelas, já fez tudo o que tinha para fazer, agora ele está pedindo um título para o site. Tudo isso eu consigo alterar depois também, tá? Só que para esse primeiro acesso, assim, ele já pede para a gente colocar as informações aqui. Por hora eu vou botar aqui, curso WordPress para iniciantes. Nome do usuário, eu vou botar o meu usuário que eu gosto, que é Ti Gonçalves. Senha, eu vou deixar essa senha aqui mesmo. Inclusive eu vou anotar aqui acesso admin, para eu não perder o meu acesso depois, né? Senha, vou botar aqui. Um e-mail.
Thiago@produtorarocket.com. Ok. Visibilidade nos motores de busca. Evitar que o mecanismo de busca indexem esse site. Se é algum sistema, se é alguma coisa que você não quer que o Google, o Bing, renderizem, não, extraiam as informações dele e coloque lá nos buscadores, então você clica ali, checa aqui, que daí ele então vai bloquear, ou ele vai dizer para o Google, ó, não quero que indexe nada desse site aqui. Ou então você deixa aqui e vai. Normalmente, como eu falei, às vezes eu desenvolvo um site localmente, principalmente quando eu estou desenvolvendo um plugin, ou desenvolvendo um tema, alguma coisa assim, e testo e tudo mais, e depois então eu empacoto e libero o plugin para o cliente se instalar, ou vou lá no site do cliente, instalo o plugin, o tema e tudo mais, né? Então esse site local, ou esse site que às vezes até está no meu domínio, por exemplo esse daqui, esse site da aula, eu não quero que ele indexe, né? Porque não é um site real, é um site realmente só para demonstração aqui como laboratório para gente. Então eu não quero que o Google pegue as páginas desse site e indexe. Então eu vou marcar aqui, evitar que mecanismos de busca indexem esse site. Agora eu vou dar um instalar do WordPress. Ele está carregando. Sucesso! O WordPress foi instalado. Aí agora eu vou vir aqui, ele vai me levar para o painel de admin. Então já posso vir aqui, botar aqui a minha senha que eu copiei, lembrar-me, idioma, acessar. Pronto, estou com o meu WordPress instalado, estou dentro do meu admin, todo redondinho, bonitinho. E aqui eu estou vendo a administração, mas vamos ver o site. O que ele tem no site? Esse aqui, tema padrão, um Olá Mundo e tudo mais, né? Então tá instalado, eu não alterei o tema padrão, eu não criei post, página, não fiz nada. Eu realmente só fiz a instalação do WordPress aqui para vocês então entenderem como é simples fazer a instalação do WordPress na sua própria hospedagem e no seu próprio ambiente, né? Seja um ambiente dev, né? Um ambiente de desenvolvimento, ou um ambiente de produção, que seria o site do seu cliente, o seu site e tudo mais. Bom, gente, é isso, né? Foi uma aula mais ou menos curta, né? Mas foi uma aula que eu queria fazer porque eu vi que tinham pessoas perguntando a respeito disso. É uma aula piloto desse curso que eu estou pensando realmente em fazer de WordPress para iniciantes. Então, se você gostou dessa videoaula, achou que ficou legal esse formato, bem simples, mas tentando ir direto ao ponto, porém sem perder nenhum detalhe que seja importante para a sua necessidade, né? Porque nem todo mundo faz o mesmo tipo de site ou tem a mesma necessidade. Então eu tentei ser o mais explicativo possível. Então aguarde o seu feedback, se você puder, deixa um comentário, sei lá, manda uma mensagem, alguma coisa, para eu saber o que você achou dessa explicação, se ficou fácil de entender, se ficou com alguma dúvida e tudo mais. Quero também aproveitar você para convidar você a participar do nosso Discord. Criamos um Discord aqui da Rocket chamado Roconautas e é um Discord bem legal que é sobre tecnologia, né? Sobre as IA, sobre programação e sobre todo esse universo, né? Geek, nerd que existe e tudo mais. Então, quero convidar você a entrar no nosso Discord, fazer parte da nossa comunidade, onde lá a gente se ajuda e troca bastante informações e é muito legal, tá sendo muito interessante essa experiência. E é isso, né? Curta o nosso canal do YouTube. Aliás, se inscreva no nosso canal do YouTube, né? Aperte o sininho para você acompanhar os próximos vídeos dessa série, né? Desse curso. E também entra lá no nosso canal do Discord, nosso servidor do Discord, porque lá vão ter conteúdos exclusivos que vão ser gravados para lá também. Algumas lives também só para quem tá lá, para a galera tá participando e tirar dúvidas ao vivo. Então não deixe de estar participando lá também. Valeu? Então eu sou o Ti Gonçalves e até o próximo vídeo.